Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém, aqui estamos nós novamente. Que o Espírito Santo te faça entender aquilo que Ele tem falado ao meu coração, aquilo que Ele tem ministrado ao meu coração. O pastor perguntou: Rafaela, você tem alguma coisa pronta aí? Eu falei: nunca tenho, nunca estou pronta. Mas o que o Senhor tem falado comigo, isso eu vou falar para a igreja nessa noite. Vamos falar sobre o poder da palavra falada. Porque uma coisa é nós falarmos do poder da palavra de Deus, isso é incontestável. Mas outra coisa é você falar sobre o poder da palavra falada, pronunciada. Quando você coloca a sua língua em ação, o que acontece com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, com o seu trabalho, com os seus negócios, quando você coloca esse órgão tão pequeno para funcionar, principalmente do jeito errado. Vamos abrir as nossas Bíblias, nós não teremos projeção. Então, abra aí a sua Bíblia, você que a trouxe, em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Na NVI diz assim: os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que você declara estabelece os fundamentos da sua vida. Tudo o que acontece com você, tudo que você está vivendo hoje é fruto do que você tem dito. Se você fizer uma retrospectiva e analisar o que você disse na última semana, no último mês, nos últimos anos, você tem colhido exatamente aquilo que você tem falado. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Em algumas versões diz que a Bíblia fala do que a sua mente está cheia. A sua mente tem ficado cheia de quê? E eu estou falando aqui para crente, porque eu fui colocada dentro de uma jaula por causa das minhas palavras. E olha que eu nasci dentro da igreja, eu leio a Bíblia desde que eu me entendo por gente. E isso daqui nunca saltou tanto aos meus olhos como nos últimos tempos. Vamos reler aqui o que está em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Diga assim comigo: o que eu declaro estabelece os fundamentos da minha vida. O que eu digo acontece. O que eu digo acontece. O que eu digo acontece. Você tem noção do que é isso? E eu estou falando aqui tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Aquilo que você declara acontece. Eu estava enjaulada, eu não digo nem dentro de uma cadeia, porque dentro de uma cadeia você tem espaço para dar alguns passos. Eu fui colocada dentro de uma jaula por causa das palavras que eu estava proferindo dentro da minha casa. O diabo me colocou debaixo das mãos dele, vindo à igreja todos os domingos, sendo líder de célula, participando da liderança dessa igreja. Eu vou falar para você, o fato de você ocupar uma posição eclesiástica, uma posição na igreja, não te isenta de ser escravizado pelo diabo. Por isso que o Senhor nos alerta que aqueles que estão de pé, vigiem, para que não caiam. E nós temos que cuidar o tempo todo, não apenas com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e com aquilo que proferimos. Porque você, usando a sua língua, você come do fruto que você lança. E eu cheguei numa situação, eu já comecei a falar sobre isso aqui. Um dia esse testemunho vai ficar completo, mas enquanto isso não acontece, eu vou contando aqui as etapas. Eu estava numa situação muito complicada, a minha vida estava com muitos problemas, e eu chegava diante de Deus para orar, e eu falava para Deus do que estava acontecendo. Eu dizia: Senhor, o Senhor não está vendo? Eu estou passando por isso, por isso e por isso. Senhor, o diabo
diabo está furioso com a minha pessoa. Ele se levantou na minha casa. Ele tem se levantado nas minhas finanças. Ele tem se levantado na minha família. E essa era a minha oração. Eu não sei se alguém aqui está orando desse jeito. Hoje você vai parar com isso. Eu comecei a dizer o problema. E quanto mais eu dizia no problema, mais problema parecia. Talvez você já tenha reparado isso. Quanto mais eu falava sobre a situação difícil, quanto mais eu pensava na coisa complicada, mais problemas me apareciam de várias áreas. E aí, estragava o carro, dava um problema na casa, eu tinha um problema no trabalho, alguma coisa na igreja. E aí, a impressão que eu tinha é que eu era um imã de desgraça. Que tudo de ruim estava acontecendo na minha vida. Eu não sei se você já se sentiu assim. Mas está dando tudo errado, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? E eu dizia isso para o Senhor nas orações. Senhor, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou te buscando. Por que as coisas estão dando errado para mim? E eu chorava, e eu dava piti na presença de Deus. Igual criança quando está fazendo birra. Era assim, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais mexer com o ministério, porque eu estou fazendo isso e as coisas só estão piorando, só está dando tudo errado, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, que oração é essa? Eu espero que pessoas aqui estejam se identificando comigo, não precisa dizer. Mas eu sei que tem algumas pessoas assim, porque senão eu não estaria aqui falando sobre isso. E aí eu comecei a falar assim, eu preciso de algo, a minha vida precisa de mudança. E aí quando eu me ajoelhei num certo dia, eu chorei tudo que tinha para chorar. E o Senhor disse, parou? Acabou o show? Agora se levante e volte para a minha palavra. Há poder na minha palavra. Está na hora de você parar de falar para mim os seus problemas e começar a falar para o diabo que eu tenho a solução. Abra a minha palavra e comece a declarar o que está escrito nela. Comece a dizer o que eu estabeleci para que fosse dito. O Senhor sabe qual é o seu problema. Ele sabe qual é a sua dificuldade. Ele sabe qual é a sua limitação. O que você precisa fazer é dizer para o inferno que você serve a um Deus que é capaz de dissipar toda e qualquer dificuldade. A gente fica nessa de marionete do diabo. Eu entrei no jogo dele, ele pegou a minha mente e ele me conduzia em todos os tempos, para tudo que eu fosse fazer, ele me levava a declarar aquilo que não está na palavra de Deus. E assim eu fiquei deprimida, doente na minha alma, eu estava excessivamente cansada, eu não tinha disposição para nada. Toda vez eu chegava em casa, a única coisa que eu queria fazer era ficar deitada, não queria falar com ninguém, eu não queria saber de mais nada, porque as coisas não estavam funcionando para mim. E aí o Senhor disse, muito bem, Rafaela, você está fazendo exatamente aquilo que o diabo está querendo que você faça. Deixa eu te contar um segredo. Há cristãos que hoje, que assim como eu estava fazendo, estavam dando mais lugar para o diabo dentro de casa do que para o Espírito Santo. Há mais pessoas falando do diabo, da força do inferno, do levante dele, do que do poder de Deus. O tempo todo declarando. Deixa eu falar uma coisa para você. Desde que o mundo é mundo, o diabo está furioso com a gente. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Nós temos o DNA celestial em nós. Um DNA de alguém que é vitorioso, poderoso, majestoso e que governa todos os tempos. O diabo, ele te odeia de qualquer jeito. O que nós temos que fazer? Parar de dar esse crédito para ele, começar a colocar na nossa boca a palavra do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Todo-Poderoso. Nós descansamos enquanto o Senhor trabalha. Nós temos que depender dEle, crer nele, falar dEle o tempo todo. O crédito é dEle, o poder é dEle, a unção é dEle. Ele vem, Ele faz a hora que Ele quer. E quando Ele fizer na sua vida, não vai ter para ninguém.
todos verão, todos reconhecerão que sobre você está a mão do Todo-Poderoso. O Senhor disse ao profeta Oséias, em Oséias 4:6. Você deve saber a primeira parte desse versículo de cor. Ele diz assim: meu povo, Deus está falando. Você se considera povo do Senhor? Você faz parte do povo do Senhor? Olha o que ele diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O Senhor não está nem aí para nossa birra, para o nosso chilique. O Senhor está interessado na nossa fé em movimento, como já foi dito aqui antes. Ele está interessado no seu compromisso com a palavra dele. Ele diz que céus e terra poderão passar, mas a palavra jamais passará. Ele é a palavra, Ele é o verbo encarnado. Tudo aquilo que o Senhor disse se cumpriu. Tudo aquilo que Ele fala acontece. Você tem que crer nessa palavra, acreditar nessa palavra, andar por essa palavra, se mover nessa palavra, e o impossível vai acontecer. A palavra de Deus, ela é poderosa. O Senhor disse que Ele morreu, Jesus morreu, Ele sofreu para que nós fôssemos livres de todo jugo, de todo peso. Ele diz ali, Paulo dizendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O diabo quer que você se afunde em dívidas. O diabo quer que você se afunde no pecado. Ele quer que você se afunde numa doença. Ele quer que você seja destruído. É a função dele. Dia e noite ele vai trabalhar para que você pereça. Mas dia e noite o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Não volte para esse jugo, não entre dentro dessa jaula, não fique como eu, escravizado, andando, sendo ditado por aquilo que ele diz, sabe, sendo guiado pelas palavras do inimigo. Mas você vem andar, você deve andar por fé e pela palavra, porque ela é poderosa. Eu descobri que o meu desespero, a minha angústia, as minhas noites sem dormir, elas eram exatamente o que o diabo queria para a minha vida. Ele queria ceifar todos os projetos de Deus para mim. E é isso que ele quer fazer com você. Ele quer levar você para o lugar que ele vai. E quando eu comecei a colocar em prática a palavra do Senhor, a fazer exatamente o que Ele diz aqui, irmãos, eu sentia que tinha uma nuvem negra sobre a minha casa. Eu sentia que o peso estava sobre mim. E quando eu comecei a resistir ao diabo, porque a gente olha para Tiago 4:7 e a gente diz assim, está escrito lá: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele... Quando eu li esse versículo, me vinha à cabeça pecado. Eu tenho que resistir, eu tenho que me controlar para eu não mentir, para eu não xingar, para eu não me prostituir. Eu tenho que cuidar, resistir o diabo, porque uma hora eu vou conseguir sair dessa vida de pecado. Só que isso é muito pouco para a gente resistir ao diabo. Ele está manipulando a sua cabeça.
Ele está manipulando a sua mente o tempo todo. Ele está jogando e brincando com você. E aí, quando a situação está difícil, e você vem para a igreja, e você começa a orar, e você começa a declarar a palavra, ele começa a colocar outras coisas, e ele vai insistindo, vai colocando, vai mudando às vezes, né, o tabuleiro ali, ele muda as peças para que você continue falando e fazendo aquilo que ele quer que você faça. E aí esse versículo diz: resista às manipulações, resista a essas mentiras. Deixa eu te falar, já tem muita gente por aí falando mal da sua vida, você sabia? Você sabia que tem gente por aí que não gosta de você, que fala mal de você? Tudo que você faz para ela não presta, não funciona? Você já escutou alguém falando para você que a sua vida não vai dar certo? Que esse projeto que você tem aí não vai acontecer? Você já escutou alguém falando que você sonha alto demais? Que isso é impossível? Você já escutou isso? Isso quando nós escutamos. E as pessoas que estão trabalhando contra nós o tempo todo? Como é que você sobrevive diante disso? Você também vai emprestar a sua boca para o inimigo dentro da sua casa, falando que você não vai conseguir, falando que não vai dar certo, que você não tem forças. Ai, Deus, eu estou sem forças, eu não consigo, nada dá certo, o céu está de bronze. Ah, Deus, não empreste a sua boca para o diabo. Você é filho de Deus. Oh, meu Pai, que glória a Deus mais sem graça. Você é filho e filha de Deus. Quando nós temos noção dessa identidade, as coisas começam a mudar, as coisas viram. A palavra, quem tem Bíblia em casa? Levanta a mão, leem a Bíblia em casa. Não precisa levantar, não. Quantos aqui, quando estão com dor de cabeça, tomam um dipirona ou um remedinho aí para dor de cabeça? Eu nem sei que remédio que usa para dor de cabeça, só sei do dipirona. O remedinho está lá, pequenininho o negocinho. E você está com dor, muita dor. Você sabe que se tomar aquilo, a dor de cabeça vai embora, sim ou não? Você sabe que se você tomar aquele comprimido, com 20 minutos a dor de cabeça some. Agora você tem um comprimido, você está com dor de cabeça. Você coloca ele na sua mão assim, e fica olhando para ele por 20 minutos. A dor de cabeça passa porque você está olhando para o remédio? Como é que você tem que fazer para a dor de cabeça passar? Você tem que usar. A Bíblia está cheia de promessas. Isso daqui está cheio de chaves, como dizem os coaches. Mas se ela não for usada, você não vai acessar. Você tem um título de propriedade. Você tem um título que atesta que te pertence. Todas as coisas te pertencem. Todas as coisas foram criadas por sua causa. Para você, a palavra do Senhor diz que se você ouvi-lo, se você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Mas isso daqui precisa ser colocado em prática. A palavra precisa ser falada. A palavra precisa ser vivida. Tiago 1:26 diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Não adianta você orar bonito na igreja no domingo. Não adianta você fazer como eu e ter um momento de oração separado, em que a sua oração é polida, em que você usa termos corretos, em que a sua eloquência é perfeita. Não adianta se depois da oração você vai mudar o diálogo. Você vai começar a retroceder declarando aquilo que você está vendo. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. E nós cremos no Todo-Poderoso. Oh, Deus, nós não vamos
vamos falar o que estamos vendo. O mundo está em crise, está tudo desestabilizado, mas enquanto Deus for a nossa estrutura, nós ficaremos de pé. A Bíblia diz que uns confiam em carros e cavalos, e eles vacilam e caem, mas nós que confiamos no Senhor, levantamos e ficamos firmes. É a palavra do Senhor, é a Bíblia, está escrito. Quando o Senhor olha para o diabo, ali naquele deserto, o diabo vem o tempo todo tentando Jesus. Jesus vira para ele e diz: Satanás, sai, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. É da palavra. Nós vivemos, nós existimos e nós tomamos posse de tudo que Jesus conquistou na cruz pela palavra. A palavra de Deus, ela é viva. Diga comigo, a palavra de Deus é viva. Mais uma vez. Abra sua Bíblia em Hebreus 4:12. Esse pedacinho, eu tenho certeza que você sabe de cor. Pois a palavra de Deus é e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Eu fui procurar no dicionário o que significava aqui esses 2 substantivos, é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva, ela se move, ela se movimenta. A palavra que sai da sua boca sai como semente e volta como colheita. O que você tem plantado? A palavra de Deus é viva. Sabe quando estão falando mal de você aí fora, desejando que você caia, que você tropece, que você vire uma desgraça? O que você vai fazer? A palavra de Deus é viva. Ela é viva. Declare a palavra na sua casa. Declare a palavra para a sua família. Declare a palavra sobre os seus filhos, sobre os seus negócios. Ela é viva e ela é eficaz. A palavra eficaz quer dizer, ela não precisa de auxílio. Ela consegue por si só dar conta do negócio. A palavra é viva, é a palavra, é Deus, é Jesus se manifestando aqui. Coloque para fora. A palavra de Deus, ela é eficaz e ela é suficiente. Tudo que aconteceu, tudo que foi criado por intermédio da palavra. No Gênesis 1, e no princípio, era tudo sem forma e vazio, mas o Espírito estava ali, sim ou não? O Espírito estava pairando sobre as águas, sim ou não? Mas a luz só existiu depois que Deus disse: haja luz. Você pode estar passando a pior situação do universo, você pode estar passando o maior problema, dificuldade, doença, não sei, qualquer coisa, o que você disser, você vai atrair. Por isso declare a palavra de Deus. Plante a semente que vai trazer uma colheita frutífera para você. Deus disse: haja luz, quando tudo era. Eu vou falar bem devagar para você entender como é que eu estava vivendo. Eu tinha uma doença e eu chegava e falava: eu tô com dor, que não sei o que, que isso dói, que isso não passa, meu Deus me cura, meu Deus me cura. Meu Deus do céu, eu tenho vergonha de mim mesma. Quando Deus viu trevas, Ele não disse: trevas, deixem de existir.
ele disse o que ele queria ver: luz. Quando eu estou doente, eu não tenho que falar que eu estou doente, porque Deus sabe como é que eu estou. Eu tenho que dizer: eu declaro cura. Eu declaro restauração. Eu declaro prosperidade. Tem pessoas aqui com dívidas, e nós estamos atravessando um tempo de superendividamento, em que pessoas estão tirando a própria vida por conta de dívidas, por conta de um nome chamado Serasa. Isso é muito pequeno para o Deus que você serve. A gente diz assim: o mês nem acabou, e eu não tenho dinheiro para mais nada. E aí você diz: eu não tenho mais dinheiro, eu não consigo fazer isso, eu não tenho emprego, eu estou desempregado e as coisas aqui em casa estão acabando. Quando isso acontecer, quando o diabo começar a te mostrar essa situação, você pega a palavra e diga assim: Satanás, eu estou vendo que a minha geladeira está vazia. Eu estou vendo que os meus armários estão com pouco mantimento. Eu estou vendo que eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Eu estou vendo porque eu não sou cego e não sou burro. Mas eu vou te falar o seguinte, Satanás: o meu Deus diz na sua palavra que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. O meu Deus diz que eu não tenho que me preocupar, porque assim como Ele veste os lírios do campo, assim como Ele alimenta as aves, Ele vai suprir as minhas necessidades. Eu sou próspero, eu sou abençoado. Tudo que eu faço dá certo, porque o Senhor é o Deus desse lugar. E o Senhor começou a dizer isso para mim: para de reclamar, declara a palavra, declara a palavra, declara a palavra. Você está doente? O que Jesus diz na Bíblia sobre doença? Você sabe um versículo, eu tenho certeza que você sabe um versículo. Sobre a questão da prosperidade, você tem um versículo, se agarre a ele. Nem que seja: o Senhor é meu pastor. Nada é nada, nada é nada. Pega essa palavra e ande sobre ela. Nada me falta, eu tenho tudo. Ele me supre, Ele me cura. Ele é o El Rafá, Ele é o Deus que cura toda dor. Ele é quem tira a pessoa da sepultura e traz de volta a vida. Ele é o Todo-Poderoso e é nesse Deus que eu creio. Quando o diabo começar a te ouvir falando essas coisas, quando ele começar a te ouvir, a proferir a palavra de Deus, ele fugirá de você. Continue resistindo, usando a espada, usando a palavra, porque ela é afiada e ela dissipa todo o mal. Sabe qual que é o problema? Às vezes a gente está doente. Final de semana passado eu fiquei muito ruim, mas muito ruim, de não conseguir levantar da cama. E a gente fala assim: eu recebo a cura em nome de Jesus. E eu declarando: eu sou saudável. Células, me ouçam. Se Deus falou com trevas, eu falo com as minhas células. E você tem que falar também, vai aprendendo. E eu disse: voltem a funcionar. Eu quero que vocês engulam tudo aquilo que está fazendo mal dentro do meu organismo. Eu não aceito ficar deitada. Eu não aceito ficar aqui. Em nome de Jesus, eu declaro a minha cura. Eu sou saudável. Eu sou curada. E na minha cabeça, eu já ia pular da cama, ia fazer as coisas, ia ficar tudo bem. Mas não. Aí o diabo vem e fala assim: não funcionou. E agora? O que você faz? Você fala: diabo, sai. 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 E começa a expulsar. Sai enfermidade. Sai todo mal. Sai toda escassez. Sai toda miséria. Sai todo problema. Eu declaro: sai daqui. E começa a chamar: cura venha.
cura venha, prosperidade venha, a abundância venha, 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 porque a palavra diz que as bênçãos me alcançarão. Eu estou aqui, eu estou disponível para receber tudo que Jesus conquistou na cruz. Jesus tinha muita fé, sim ou não? Jesus era o cara da fé, sim ou não? Sabe por quê? Porque ele só dizia o que ele ouvia o Pai falar. Ele só dizia o que ele ouvia o Pai falar. E enquanto você estiver falando que o diabo está mandando, as coisas não vão romper. Mas a partir do momento em que você começar a falar o que você está ouvindo de Deus, só o que você ouve de Deus, meu irmão e minha irmã, se prepare para o melhor tempo da sua vida. Porque ele diz isso. Se você tiver a sua mente renovada, transformada pelo poder dessa palavra, vocês experimentarão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa. Ele não quer que você experimente coisa ruim, não. Hoje, na condição de mãe, eu vejo isso assim muito nítido. Qual é o pai? Qual é a mãe que vai ver um filho precisando de alguma coisa e não vai fazer para abençoar? Deus é o seu pai. E ele conquistou tudo para você. Deixa eu correr aqui. Jesus disse assim, lá em João 8:26. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês. Pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo daquilo que dele ouvi. Seja guiado pela palavra de Deus. Seja direcionado por essa palavra. Há um versículo na Bíblia. Eu tenho um canal no YouTube. Você já é inscrito, amém? O nome do canal é Rafaela Nogueira Vida Abundante. Para quem não sabe, tá? E eu recebi um comentário essa semana e eu fiquei muito chateada. Eu falei pro Christian assim, eu tô revoltada com essa pessoa que fez esse comentário. Porque como é que pode falar que o que está sendo dito ali é diabólico? É uma mensagem errada, é uma heresia. Como é que pode alguém falar que você viver abundantemente é diabólico se foi Jesus que disse? Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que é abundância para você, meu irmão? O que é abundância para você? Me fala. É viver doente? É viver pobre? Na miséria, na escassez, com tudo dando errado? E aí eu falei assim para o Christian, olha, eu tenho um texto para fazer de resposta para essa pessoa. Mas eu não vou fazer não, porque vai demorar muito tempo. E eu vou falar aqui para a igreja. Jesus disse assim em João 15:7. Abre aí a sua Bíblia se você puder. Jesus disse, João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será. Leia de novo aí, só para você entender. Dá uma passada aí de novo. Isso é muito forte. Você já parou para pensar nisso? O que você pedir lhe será concedido? O que você pedir vai ser seu? Jesus disse. Você é seguidor de Jesus? Você é imitador de Jesus? Ele diz assim, se vocês permanecerem em mim,
Se vocês estiverem firmados em mim, se eu for a estrutura da sua vida, se eu for o alicerce da sua casa, se você permanecer firme em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, se você falar a palavra dessa lei, se você disser o que está escrito, se você falar o que Deus mandou, se você se basear conforme a promessa, Ele diz: vocês pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Você que é empresário, você que tem um negócio, você que depende de pessoas, quando as coisas estiverem ruins, comece a olhar para esse negócio seu, para esse trabalho seu, e declare que as pessoas virão até você. Porque as bênçãos, elas nos seguem, elas nos acompanham. Eu estava falando sobre a minha cura, que a minha ideia era que eu me levantasse na hora e ficasse 100% curada. E o diabo falou que isso não funcionou. E eu não ouvi o diabo, eu continuei falando. Até que terça-feira à noite eu consegui comer. E eu consegui perceber que eu tinha sido curada. Eu peguei todas as minhas dívidas, tudo que eu estava devendo, tudo que estava me sufocando. Eu imprimi todos os meus boletos, eu fui em todos os bancos aqui. Tem gente aí de banco que está me procurando para abrir conta? Escuta essa história. Eu fui, peguei todos os meus extratos, todos os meus débitos. Antes disso, eu tinha entrado no registrato do Banco Central para saber como é que estava a minha situação. Ela estava pior do que eu imaginava. E eu eu coloquei tudo assim, em cima da cama, às vezes no chão, eu me debruçava sobre aquelas coisas, e eu comecei a declarar: vocês não vão me sufocar. Eu nasci para prosperar. Eu declaro vocês canceladas, juros reduzidos, eu terei descontos, eu terei bênçãos para receber, vocês desaparecerão. E aí eu comecei a chamar o que eu quero, eu chamo a existência a prosperidade, eu terei aumentos, eu terei gratificações, eu terei premiações, bonificações. Enquanto eu estiver dizimando e ofertando, eu não terei falta de nada, eu vou receber pixes e presentes, transferências e muitas bênçãos, porque o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. E eu comecei a ver as coisas acontecendo. Enquanto eu dizia só o problema, só a dívida, só a dificuldade, ficava pior. Até que eu falei: chega! Nenhum jugo mais vai prevalecer sobre mim. Nada vai me dominar. Eu nasci para prosperar. Eu nasci para vencer. E é isso que o Senhor tem para cada um dos seus filhos. Chame o que você quer. Eu quero trabalhar nesse lugar. É lá que você vai trabalhar então, se você permanecer na palavra do Senhor. Eu quero tantos clientes, eu preciso fechar tantas contas, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Chame o que você quer, não o que você está vendo. Tem alguém aqui que é agricultor? Que mexe com semente? Quando você, digamos, você quer colher milho, você vai plantar tomate? Ficou fácil, né? Todo mundo entendeu? Quando você quer colher soja, você vai plantar tiririca? Mas é isso que acontece com as nossas vidas espirituais. Olha só, você quer receber bênção, mas você está plantando maldição. Você quer receber uma colheita abundante, mas você está plantando miséria, problema, dificuldade. Você está fazendo com que tudo trabalhe contra você. Deus disse assim para Josué, Josué 1:8.
não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, só desse jeito, não tem outro jeito, não tem outro caminho. Os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Tudo que Deus fez na Bíblia, tudo que Ele fez no mundo, antes Ele falou. Ele falou lá no Gênesis 1, há mais de 10 vezes, a seguinte frase: Deus disse. E aconteceu. Quando ele vem para Abraão e diz: Abraão, você vai ser um pai de nações. Ele, antes de fazer, ele disse. Não há nada que existe na terra sem que Deus tenha dito antes que ia fazer. Antes de fazer, Ele falou. Antes dessa bênção que você quer que chegar, você tem que falar. Declare, abra sua boca e diga o que você quer, para que assim seja. Quando Deus falou para Abraão tudo o que ia acontecer, Ele disse: o povo de Israel vai ficar cativo 400 anos. E ele falou bem antes disso acontecer. E aconteceu. E Deus ensina isso para o seu povo. Quando Jacó vai abençoar os seus 12 filhos ali, ele declara uma bênção sobre cada um deles. E ali em Gênesis 49, do 8 ao 12, eu estou encerrando, tá? É só para concluir aqui. Em Gênesis 49, do 8 ao 12, está escrito: Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é um filhote de leão. Você vem subindo, filho meu, depois de ter comido a presa. Como um leão, ele se agacha e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes. Não tinha nem rei ainda nessa época, gente. Preste muita atenção nisso aqui, você que é pai, você que é mãe. Coloque a sua mão na cabeça dos seus filhos e declare aquilo que você quer que eles sejam. A nossa sociedade, ela está corrompida. A cada processo que eu abro e vejo o que está acontecendo com crianças e adolescentes em coxim, me dá vontade de chorar. Porque não tem quem cuide, não tem quem fiscalize, não tem quem ajude. Não tem, por mais que eles tentem, não tem como. Você é o responsável por decretar a bênção na sua casa e na sua família. Declare as palavras do Senhor sobre os seus filhos. Não tinha reis nessa época. E Jacó fala para Judá: o cetro não vai se apartar de você. Ele amarrará nem o bastão do comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele a obediência dos povos. Ele amarrará o seu jumento a uma videira, o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Os seus olhos serão mais escuros que o vinho, os seus dentes mais brancos que o leite. Jacó viu Jesus. Ele declarou a bênção sobre o filho dele. E como ele disse o que aconteceria com Judá, aconteceu. E se você for ver as outras coisas que Jacó declarou sobre os outros filhos, aconteceram também. O que você diz estabelece os fundamentos da sua vida. O que você diz estabelece os fundamentos da sua vida. Você tem do que você fala. E você fala do que você tem. Comece a declarar a palavra. Há poder na palavra falada. Mude a sua oração. Não faça como eu e perca anos da sua vida. Às vezes eu leio a Bíblia agora e falo assim: meu Deus, como eu fui uma tapada. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? A fé vem pelo ouvir.
Repita comigo, a fé vem pelo ouvir. 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 Não é ouviu. A sua fé não virá pelo que você ouviu no culto de domingo. A sua fé virá pelo ouvir a palavra. É o tempo todo. Ouça a palavra, como ele disse para Josué, medite e declare a palavra desta lei de dia e de noite, só assim você será bem-sucedido. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Continue a dizer essa palavra, contra toda e qualquer circunstância. Quantos aqui precisam de saúde? Quantos aqui querem a saúde e a proteção de Deus? Êxodo 23. Abra aí a sua Bíblia. Êxodo 23, a partir do versículo 25, diz assim, todos acharam? Você está precisando de saúde, de proteção? Declare isso na sua casa. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, grávida nenhuma perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração de vida de vocês. Chega de morte precoce na sua família. Chega de doença hereditária. Chega, chega, chega. O Senhor diz que Ele vai tirar a doença. Ele está passando a mão dele aqui e curando a esterilidade, curando a enfermidade, tirando todo o peso que você carregava. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Olha só, ele diz aqui para o seu inimigo, diga isso para o diabo, ele vai fazer que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Isaías 53, 4 e 5 diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se não acontecer agora e hoje, vai acontecer amanhã, vai acontecer depois, mas não pare de declarar essa palavra. Ela é viva e ela é eficaz. Para você que está com problema financeiro, abra sua Bíblia aí em Levítico 26. Verdade, Levítico 26. A partir do verso 10 diz assim. Presta atenção aqui, você que não sabe como é que você vai pagar suas contas. Presta atenção aqui, você que está com problema financeiro e você não vê saída. Ei, olha aqui para mim. Você que está acreditando na crise que estão falando aí do governo. Presta atenção aqui. Olha o que Deus diz. Olha o que Deus diz. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para nova colheita. Eu estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo.
que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Levante a cabeça, levante a cabeça. Não se curve diante de Satanás. Não se prostre diante da dificuldade. Se coloque em pé e declare a bênção do Senhor. Isso tudo está na Bíblia. Isso tudo está na Bíblia. Você que tem a sua Bíblia em casa, leia ela em voz alta. Leia ela em voz alta. A sociedade diz para você se divorciar. O Senhor diz que Ele guarda a sua casa, Ele guarda a sua família. A sociedade diz para você andar de qualquer jeito. O Senhor diz para você andar conforme a palavra dEle. Para você que está cansado, você está cansado de orar, você está cansado de buscar, você está cansado da sua vida e você já pensou em se matar. O Senhor diz assim: mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias. Eles voam, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fatigam, porque o Senhor está com eles. Você é mais do que vencedor. Você tem um exercício para essa semana. Você vai chegar diante do seu problema. Você vai chegar diante da sua dificuldade. E você vai fazer como Jesus disse: se alguém disser a este monte, levante-se e se jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que ele diz, assim acontecerá. Esse problema vai sair, essa doença vai sair, essa dificuldade vai sair hoje, porque o Senhor, Ele tem compromisso com a sua palavra. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E eu quero que você faça um ato profético agora. Eu não quero que você venha aqui à frente. Eu quero que você aí no seu lugar comece a marchar. Eu quero que você marche. E eu quero que você comece a declarar que onde você pisar vai ser seu por herança. Eu quero que você comece a pisar nessa dificuldade, nessa enfermidade, nessa tristeza. Pisa, pisa, pisa. Nosso Deus é vencer. Nós te agradecemos, ó Deus. Que venham os céus. Que venha o céu sobre este lugar. Que seja feito aqui na terra como é no céu. Que as tuas bênçãos venham. E que o teu nome seja exaltado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.